Seja bem-vindo, então, prefeito Clécio Alvaro. E eu quero convidar antes o proponente, o requerimento que foi feito, o vereador Ademir José Honorato, para dar as boas-vindas aí ao nosso prefeito. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereadores, públicos que acompanham aqui em casa. Boa noite, senhor prefeito Clécio Alvaro. Eu quero dar boas-vindas, sim, ao senhor, né? Fico feliz com a sua vinda aqui na Casa do Povo. Aqui o microfone e essa tribuna está aberta, né, para todos, para dar luz ao conhecimento e esclarecimento de todos os fatos gerados em nosso município. Como é de fato e muito importante, esse talvez é o futuro, né, desse talvez futuro rompimento da Casan para uma formação da SAMAI. Fique à vontade de colocar todos os seus pontos de vista sobre esse assunto que Vossa Excelência trata, né? Até porque nós vereadores também queremos, né, que diminua o custo da água e do esgoto em nosso município, né? Igualmente ao senhor, né? Então, perguntas e dúvidas a gente faz na sequência e eu já fico inscrito, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite, seja bem-vindo. Ok. Prefeito, o senhor dispõe aí de quase 50 minutos aí para explanar esse assunto a respeito do rompimento com a Casan. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor presidente, integrantes aqui da mesa diretora, senhores e senhoras vereadoras, muito boa noite. Público que também nos assiste aqui no plenário desta casa, aqueles que também nos acompanham pela TV, pelas redes sociais, enfim, aceitei este convite com muita alegria para poder falar de um assunto tão importante. E como já expressado através de ofício pela Prefeitura, ontem não pude me fazer presente porque presidi a presidência da Associação dos Municípios da região, do qual sou presidente, mas estou aqui para falar sobre este assunto tão importante, o qual agradeço aos vereadores que me parece que, de acordo com o regimento interno, vocês me cederam o horário político e vou dispor de um tempo de 45, 50 minutos, 47 minutos. Prometo não utilizar todo este tempo, prometo usar uma pouquíssima parte deste tempo, até para que as vereadoras, para que os vereadores possam fazer as perguntas e que todos os assuntos, que todas as dúvidas que vocês têm, vocês que representam a sociedade aqui no Parlamento Municipal, possam ser esclarecidos. Trata-se de um tema por demais importante. Todos sabem que a Casan, desde 1974, explora os serviços de água e saneamento aqui na nossa cidade. Portanto, há 45 anos, né, nós temos a Casan prestando serviços e todos sabem, uma geração toda só se ouviu falar da Casan. Então, há um costume, né? Nós estamos acostumados com a Casan, né? E vejo aqui também alguns servidores, alguns trabalhadores da Casan, e nunca faltou de nós a verdade. E sempre falamos que a Casan, ela presta um serviço satisfatório, às vezes regular, enaltecemos o trabalho dos servidores, mas o que está em questão não é a questão dos serviços que é oferecido, não é a questão da gestão dos serviços que é oferecido à sociedade cristiumense, mas sim o preço que isto é cobrado para o cidadão, tanto da água como do esgoto. Como todos vocês sabem, estamos aqui agora falando numa sessão oficial, mas é de conhecimento de vocês. Eu sempre que os convidei, vocês sempre compareceram à Prefeitura Municipal. Lá nós expomos os reais motivos que nos levam a avaliar este contrato com esta companhia. Em 2007, este contrato ele foi prorrogado por um período de mais 15 anos. Em 2012, eu prorroguei por um período de mais 30 anos, revogando aquele contrato, porque em 2007 não tinha o contrato de programa. Em 2012, sim, teve o contrato de programa, fundamentado na Lei 11.445,
que tinha o amparo jurídico, que as audiências públicas elas foram realizadas inclusive aqui nesta casa, que tinham toda a segurança jurídica para fazer. Ocorre que no dia 19 de dezembro de 2018, portanto, há poucos meses atrás, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional um artigo daquela lei que dizia que o município poderia contratar a Casan sem que a necessidade de haver um chamamento público ou uma concorrência pública, que fosse fundamentado na lei 8.000, a lei 8987 de 1995, que é a lei do marco regulatório. Portanto, de lá para cá, a partir do momento que o prefeito começa a tomar conhecimento, começamos a fazer uma série de avaliações sobre todos os aspectos. Ainda que em 2012 eu tivesse como fiz, de fato, a assinatura daquele contrato de programa, e o convênio com a Casan, poderia, mesmo não havendo a inconstitucionalidade da lei 11.445, ainda assim, observado um erro, se tem algo que eu não tenho na vida e carrego comigo, é o compromisso com o erro. Eu sempre acreditei na verdade e no trabalho. E começamos a fazer uma série de avaliações, inclusive, e aquilo que você já tem conhecimento, sobre o custo dos serviços que é oferecido ao cidadão criciumense. Criciúma tem que se tornar uma cidade competitiva. E o foco deste governo é exatamente isto. Hoje nós já temos, comparado às cidades grandes do estado de Santa Catarina, nós já temos vários serviços que são os mais baratos. O que nos tira a competitividade em alguns serviços é o custo da água e o custo do esgoto. Vocês já receberam, certamente, algumas tabelas. Se comparar ao município de Araranguá, se comparar ao município de Orleans, ao município de Uruçanga, mas Salvador, mas são municípios pequenos esses municípios, sim. Também pequena estrutura, menor também é a quantidade de pessoas atendidas, e por aí se justifica. Quanto menor o município, pela lógica, pela escala de produção, quem vem na iniciativa privada sabe que quanto mais pessoas tu atende por quilômetros, menor deveria ser o custo. O Jair, por exemplo, que preside esta importante sessão, já foi coordenador ou presidente do SAMAI do município de Jaraguá do Sul. Portanto, a água em Criciúma, ela é 50% em média mais cara do que qualquer outro serviço. Em Araranguá, para cada 10 metros cúbicos, o povo, o cidadão de Araranguá, paga R$ 29,00, sendo 60% o valor da tarifa do esgoto. Muito fácil fazer uma conta. Aqui tu paga 44,41 de água, mais 44,41 de esgoto. Ora, se é 60% de 29, vamos arredondar a conta, sem calculadora aqui, então tu coloque aqui que fosse a 30, então tu paga R$18,00. 18 com 30, tu paga 48. Como não é 30, é 29, então tu paga 47. O mesmo cidadão, a mesma pessoa que mora em Araranguá, se ele vier morar na cidade de Criciúma, com o mesmo consumo d'água e o esgoto, aonde passa a rede, aonde já tem a rede implantada, ele vai pagar R$ 88,82. Não sei se me fiz entender a conta aqui de matemática, a conta matemática simples. O mesmo cidadão de Araranguá, lá ele vai pagar 47 e aqui ele vai pagar 88,88 centavos. Isto vale para a maioria dos municípios, inclusive municípios que têm uma taxa abaixo de 29. Claro que tem outros, por exemplo, Tubarão,
que deve estar 30, eu até tenho uma tabela aqui, Tubarão deve estar 30, 31, Blumenau 31, Joinville 33, Tubarão 31,4. Então, a questão ela é eminentemente econômica, eminentemente financeira. A questão trata-se única e exclusiva, somente isso, nada mais do que isso. Apenas tornar a vida do criciumense mais competitiva. Nós precisamos ser competitivos. Quem ganha um salário, quem ganha um pouco mais que um salário, sabe o quanto isto impacta no orçamento familiar. Agora, também quem tem uma empresa, também sabe o quanto isto acaba impactando no produto que ele produz. Tu pega um shopping, tu pega um hotel, tu pega uma indústria, tu pega uma instituição hospitalar, uma instituição de ensino, então vocês observam o tamanho do faturamento. Aqui em Criciúma, a Casan fatura próximo a 90 milhões por ano. Este é o tanto de faturamento que a Casan tem no município de Criciúma. Se tu pegar esse mesmo consumo, com as mesmas pessoas, ou melhor dizendo, fazer uma conta mais simplista, se tu pegar a tarifa de Blumenau, de Joinville, de Tubarão em Criciúma, este faturamento vai cair para a casa de 58, 60 milhões de reais. É simples assim. Criciúma perde competitividade. Tu queres tirar a Casan, prefeito Clécio Alvaro? Sobre hipótese alguma. A partir do momento em que os estudos estiverem conclusos, prontos, e não tenham pressa nenhuma, até porque estamos há mais de 45 anos com a Casan. Um mês a mais, um mês a menos, 6 meses a mais, 6 meses a menos, não vai fazer a diferença. A partir do momento em que tomarmos a decisão política ela está tomada. Tenho que fundamentar-me agora apenas nas questões técnicas e nas questões jurídicas. A partir do momento em que eu tiver todos os estudos prontos, é claro que nós vamos tomar a decisão de romper o contrato com a Casan. Mas isto não significa dizer que a Casan vai estar fora do município de Criciúma. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A Casan pode continuar prestando o serviço no município. Só que ela vai ter que vir com uma nova tarifação. É isto que está contemplado no contrato de programa, no contrato de programa, inclusive. Tem uma palavra chamada modicidade. Essa palavra ela quer dizer o quê? Aplicar-se a tarifa de acordo com o custo regional. E todos nós sabemos que há um subsídio, que a Casan de Criciúma, ela é lucrativa, ela dá um lucro significativo para a Casan, mas este lucro não fica aqui no município. Este lucro não é investido na cidade de Criciúma. Este lucro vai para Florianópolis, para a sede da estatal. Este lucro vai para subsidiar municípios que são deficitários. Nós não temos nada contra isso. A própria presidente da Casan falou, e está escrito, está falado, a palavra dela está gravada, de que há um subsídio cruzado. Este subsídio cruzado é exatamente isto que eu estou dizendo. É que o município de Criciúma, a água que vem da barragem do Rio São Bento, que é uma água boa, uma água potável, com poucos produtos ali adicionados, ela torna-se em perfeito estado para o uso humano, ela vem por gravidade. A barragem do Rio São Bento não tem mais absolutamente nada de amortização. Eu era deputado quando ela foi construída. 80% do valor da construção da barragem do Rio São Bento foi com recursos a fundo perdido do governo federal, de uma emenda coletiva. Na época, quem era o coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense era o deputado federal Carlito Mers. Quem construiu a barragem foi a empresa OAS, por 12 milhões de dólares.
E a Casan apenas colocou 20% deste valor. Então não tem absolutamente nada de amortização. A água ela é captada, ela vem por gravidade até uma estação de tratamento localizada, instalada aqui no bairro São Defende. Ali ela é tratada, parte da água volta para atender e abastecer o município de Nova Veneza e Siderópolis, a outra parte da água ali tratada vai para Forquilinha, Maracajá, Criciúma e o município de Sara. É assim que acontece. Se você observar, basta pegar o próprio estudo da Casan, porque a agência reguladora que nós tínhamos contratado, ela foi ineficiente, incapaz de apresentar os dados que o município queria, mas a Casan mesmo informa que o custo gasto com energia elétrica para fazer o bombeamento desta água é uma das menores operações que ela tem em Santa Catarina. E também nem poderia ser diferente. A água ela vem toda por gravidade. Alguns pontos a água são bombeadas para ser distribuída depois por gravidade. Boa noite, presidente. Então, é assim que funciona. Então, por isso que nós temos esse custo. E quem acompanha a política, como vocês aqui acompanham a política, quem não lembra dos debates ou dos programas eleitorais do ano passado? Viu, presidente Mírida Agostinho? Estou falando aqui e agradeço o espaço cedido pelos nobres vereadores para falar sobre essa questão que tem pautado muito a mídia e o debate nas rodas quando se fala, que é o possível rompimento do contrato com a Casan. O próprio candidato a governador e hoje o governador falou por diversas vezes de que o Estado tem que ser menor. O Estado tem que cuidar daquilo que é essencial. E aquele que não tem competência não pode se estabelecer. Eu digo isso porque a Casan, ela será convidada a participar do processo licitatório em Criciúma. Então a Casan não está fora. Apenas a questão da tarifa, que hoje aqui ela é aplicada, que ela vai ter que viver uma nova realidade. Hoje não dá de brincar com dinheiro. É muito dinheiro que é sugado do povo criciumense, tirado daqui, das famílias que trabalham e vivem aqui, e levado para a capital do estado ou para outras cidades. Eu fui deputado por 3 mandatos. E eu conheço esta realidade. Poderíamos até dizer que em alguns determinados momentos, esta Casan também financiou algumas campanhas eleitorais. Mas prefiro me limitar ao custo operacional do sistema. A água, ela chega na torneira do cidadão criciumense muito cara. O esgoto a ser tratado é absurdamente muito caro. E a tarifa da Casan é uma tarifa universal. Há um desperdício de 45%, 50% da água da Casan. Falta planejamento estratégico no processo. Ora, você nem precisa ser da iniciativa privada. Quem nos assiste agora, basta apenas saber fazer conta. Entender que a água desce para baixo. Em condições normais, ela corre para baixo, que ela não desce para cima. Feito toda a rede no grande distrito da Próspera, na frente das casas, na indústria, no comércio, passou a rede. Um detalhe, 5, 6 anos depois, para fazer a estação de tratamento que não está pronta. Você tem que trabalhar paralelo. Tu está fazendo a rede aqui, tu tem que estar fazendo a estação de tratamento no outro lado. O custo do dinheiro é muito caro. Quanto custa aqueles 60 milhões de reais enterrados ali na Grande Próspera, que a Casan não está faturando? Coloca a taxa do juro, porque esse dinheiro não é a fundo perdido,
A fundo perdido é o dinheiro que nós pagamos. Esse vai e não volta mais. Quanto custa 60 milhões de reais, que foi o que custou aquela rede? Há 6, 7 anos, sem faturar absolutamente um único centavo. E ainda tem mais alguns anos pela frente. Porque depois de pronta, a estação de tratamento na Vila Cilinge tem um detalhe importante. Eu nem sabia que o nome desse cano grosso para levar o esgoto da Grande Próspera até a estação de tratamento chama-se emissário. Nem foi licitado o emissário. Então, quanto tempo nós vamos levar para ver os serviços funcionando na Grande Próspera? Do contrato de programa assinado em 2012, eu os asseguro, não atenderam quase nada. Muito pouco daquilo que foi contratualizado com a Casan, muito pouco foi atendido. E Criciúma precisa ser uma cidade competitiva. Absolutamente competitiva. Não fosse isso, outros municípios de maior porte, de igual porte ou de menor porte estariam com o sistema da Casan. Vamos pegar aqui o município de Joinville. Observe quanto é que custa o metro cúbico de água tratado e o esgoto lá coletado. Depois faça um comparativo com o de Criciúma. Pegue o de Blumenau, pegue o de Balneário Camboriú, pegue o de Lages, pegue o de Tubarão. Não, mas são municípios grandes, Salvador. Bom, então pega de Cocal do Sul, pega de Uruçanga, pega de Orleans, pega de São Luís do Gero, pega. Tem 190 municípios que é da Casan e 105 municípios, ou 107 municípios que não é da Casan. É simples assim. É simples assim. E sem falar do tratamento diferenciado ou do tratamento discriminado com a cidade de Criciúma. Alguns municípios recebem royalty, provado, documentado, com dinheiro na conta. Outros municípios recebem subsídio. Por exemplo, São Joaquim, aqui a taxa de esgoto é igual à taxa da água. Taxa do esgoto ou igual ao valor da tarifa da água, para falar corretamente. Em São Joaquim, a tarifa da água é tanto, a taxa de esgoto é 80%. Então, só para dizer de alguns detalhes, mas não é isto que nos move. Não é fazer este comparativo com São Joaquim, e também não é fazer um comparativo de que o município de Criciúma está sustentando a ineficiência ou a deficiência do setor, ou que está bancando a conta de um outro município. O que nos move é fazer com que Criciúma seja uma cidade competitiva. Que quem mora aqui pague uma tarifa justa pela água e uma taxa justa do esgoto. Somente isto. Absolutamente nada diferente do que os falam. E não estou olhando, e falo isso pode levar um mês, uma semana, 2, 3, 4, 5 meses para me tomar a decisão. Não estou olhando, eu não vejo o calendário eleitoral. Eu não vejo o calendário eleitoral. Eu vejo que a decisão que nós vamos tomar, seguramente é uma decisão que vai entrar para a história, que vai tornar Criciúma, falo bastante desta palavra, uma cidade mais competitiva. Bom, não sei quanto tempo, 20 minutos. Eu, como falei, disse que não ia usar todo o meu tempo na minha fala. Fico aqui muito à vontade para abrir o espaço para as perguntas. O proponente, o autor do convite, pediu a preferência. Então, desde a abertura, né, já com a palavra o vereador Ademir Honorato. Eu quero falar da minha preferência. 3 minutos e 30. Boa noite, senhor prefeito, a todos que nos ouvem aí.
Vou fazer algumas considerações depois dos questionamentos. Então, só para lembrar, eu sou solidário a você no que tange a redução das tarifas dos usuários e de diminuir os custos. No caso, eu concordo com o senhor. Hoje temos o Estado como responsável, avalista de tudo que está sendo feito hoje, né? Temos um padrinho rico que nos banca com qualquer problema que possa ter. Conforme a lei que você também citou, a 8.987 de 95, no seu artigo 36 e 37, ele deixa claro, né? Tanto da reversão quanto do interesse público, né? Qualquer coisa tem aqui para a gente conversar. Sobre o arresto, né, dos bens da Casan anunciado em torno de 200 milhões, que é pela Lei 11.445, conforme o senhor citou também, de 2007, ela fala no seu artigo 8º, né, o pagamento eventual de indenização por meio de 4 parcelas iguais, anuais, iguais e consecutivas. Isso se tiver tudo em dia, com fisco, CNDs, inclusive a Previdência Municipal. Conforme está lá no parágrafo 3º, dos incisos 1º, 2º e 3º, dos parágrafos 4º e 5º da Lei 11.445. E sobre o consórcio, né, que se quer se implantar, já tem decisão judicial também, que a barragem e a ETA, a estação de tratamento, é de propriedade da Casan. Aí, nesse decorrer desse tempo, houve uns questionamentos que ficaram e eu fui anotando para a gente pegar, nesse momento certo, conversar, né? Então, agora vão as perguntas, né? Como o nosso município já tem dificuldade financeira, não seria meio perigoso, nesse momento, assumir este risco, haja vista que hoje o fiador, como eu acabei de comentar, é o próprio Estado de Santa Catarina, que é o nosso padrinho rico. Segunda pergunta, o município já fez previsão para ter que honrar e pagar esses 50 milhões por ano, conforme a Lei 11.445? Ela diz. Terceira pergunta, hoje a Casan está investindo em torno de 110 milhões em Criciúma. O município vai ter condições de dar continuidade nessas obras, não parar e de iniciar essa que já está sendo preparada lá no esgotamento sanitário do bairro São Luís? Quarto questionamento, como fica o município? Ele terá que comprar água tratada, como já está na decisão, né? Como o município fica? Ele terá que comprar água tratada, né? Já que a decisão judicial já diz que a barragem e a ETA é da Casan, né? Essa é a pergunta. Quinta pergunta, isso não vai acarretar em um aumento dos custos, tendo que comprar e depois botar um novo prestador de serviço, que seria o SAMAI? Sexta pergunta, já que o senhor já ganhou esses 7%, que a gente ouviu na mídia falar, né, que a Casan concedeu os 7% de desconto de royalties, de retorno, né, seria um desconto substancial, que daria em média 600 mil reais por mês, ou seja, em média 7 milhões ao ano. Que isso seria muito bom, é mais alimento, é menos dinheiro tirado do bolso do povo, né, na verdade. Né? Se nós colocarmos isso tudo em prática, né, na taxa mensal, no ano, né, observando, vai dar de economizar uma mensalidade, uma tarifa do mês, né? Dos 12, vamos supor, pagaremos nesse desconto, só com esse 7%. A última pergunta, na sua proposta, a Casan você pediu 10% de royalties, né? E pediu também que concedesse mais 40% de desconto na tarifa do esgotamento sanitário, né? Isso foi o que você pediu. Em rompendo o contrato, você aplicaria esses descontos para a população conforme você pediu? Muito obrigado, esses são meus questionamentos. Muito bem. Primeiro que, como eu disse, eu não tenho um tempo determinado, um tempo escrito no calendário para tomar este ato. Porque, com muito cuidado, com muito zelo, em se tratando de um serviço que é essencial à população, não se trata de fazer uma pavimentação, se não dá certo, enfim, tu trabalha para dar certo, pode ser que não dê certo. Tu vai lá, tu refaz o serviço, tu resolve o problema. Trata-se de um serviço essencial, indispensável para a vida do ser humano, que é a água. Por isso, estamos fazendo com todo cuidado e com toda cautela. Quem disse que a Casan vai cobrar uma multa de 200 milhões de reais? Onde foi parar este lucro desses 45 anos que a Casan teve no município de Criciúma? Fácil fazer uma conta. Multiplique 45 por 12 e tu multiplica ali o lucro que ela tem todos os meses, que vai ultrapassar a casa de quase 2 bilhões de reais. E pegue
o investimento que ela fez nesses anos. Uma rede que estoura quase todos os dias, 8, 10 reparos por dia, buracos nas estradas, nas ruas. Vocês mesmos são testemunhas disso? Ou não são? A rede está podre, o tempo de vida útil está vencido. Cadê o investimento? Ao invés de falar em ressarcimento, deveria a empresa concessionária pensar no que ela está devendo aqui. Para onde foi tanto dinheiro tirado do povo? A conta é simples. É simples, é para ti colocar no papel aqui o custo operacional do sistema e quanto fatura, quantas economias, quantas ligações tem. É fácil fazer a conta. Então, vereador Ademir, fique absolutamente seguro. À medida que este governo tomará com a segurança jurídica e com senso puro de justiça ao cidadão, buscando sempre uma tarifa mais barata de água e uma taxa mais barata de esgoto. Com a palavra o vereador Jair Alexandre. Senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, senhor prefeito, tenho que elogiar, primeiro, pela atitude sua em rescindir o contrato com uma agência que era ineficiente, que durante, principalmente, 2 anos, 2017, que eu estou aqui, temos acompanhado alguns outros vereadores com essa agência, a Aresc anterior, e infelizmente ela não trouxe, não deu nenhum relato a respeito do trabalho que era para ser feito pela agência, que era a questão da tarifa de água e esgoto, desde a captação até chegar na torneira do cidadão. Nós tivemos aqui, senhor prefeito, até como presidente da comissão especial, que tem acompanhado e fiscalizado essa nova agência agora, a Cisan Sul, e também a Casan, ou a futura prestadora de serviço aqui do município. Nós temos acompanhado e vamos fiscalizar. Estivemos agora na Cisan Sul com os demais membros dessa comissão, o Tita, o Salésio, o Paiol, o Júlio Kaminski, o Júlio Colombo, o Aldinei Potelec, são esses vereadores que fazem parte da comissão nós temos essa tarefa de acompanhar e fiscalizar. Eu não tenho aqui uma pergunta, porque nós já ouvimos muitos aqui anteriormente, senhor prefeito, a respeito da Casan. Esteve aqui o sindicato, o presidente do sindicato, o diretor aqui do sindicato do Estado, esteve aqui presente, o Gilberto, superintendente da Casan, que está lá, já esteve aqui também, esteve aqui Paulo, que foi também um dos diretores aqui do MDB, e enfim, trouxeram todo um relato, e eu tenho acompanhado isso desde 2005, quando fui diretor-presidente no SAMAI, em Jaraguá do Sul. Sei que essa questão da água e esgoto é responsabilidade do município, né? E não estamos falando aqui em relação ao serviço prestado da Casan em relação aos seus funcionários, que eu acho que tem que desempenhar um bom trabalho, mas estamos falando sim dos valores cobrados pela Casan com relação à tarifa de água e à taxa de esgoto. Esteve aí sentado onde o senhor estava, um dos diretores do sindicato no estado. A minha pergunta foi para ele, e ele falou para mim: a Casan está em 197 municípios prestando serviço em Santa Catarina. Dos 197 municípios, senhor prefeito, ela cobra o mesmo valor, a mesma tarifa em todos os municípios.
E o nosso questionamento é: a agência reguladora, ela tem essa sublime tarefa de fazer um trabalho sério, um trabalho justo, real, desde a captação até a torneira ali do cidadão. Qual é o custo operacional da água real em Criciúma? A pergunta que a gente fez para a Cisan era: se chegar num valor abaixo, que com certeza vai chegar, essa é a nossa esperança, né? De chegar uma tarifa menor. Se chegar, se a Cisan vai cobrar, né, colocar em prática esses valores junto à prestadora de serviço, ou seja, se é a Casan ou a próxima, porque quem tem a responsabilidade é a agência reguladora, nem a Casan, nem o SAMAI, que vai chegar nesse veredito da tarifa de água nos municípios. Então, o grande questionamento, senhor prefeito, é a Cisan. Vereador, já esgotou seu tempo. Ok, só para mim, a Cisan, prefeito, se chegar no veredito, num relatório onde os valores sejam menores, a prestadora de serviço, ela tem que acompanhar, ela é obrigado a colocar em prática aqueles valores, aqueles relatórios feitos por técnico, né, verdadeiro, e com certeza as tarifas em Criciúma vão cair, tanto de água, com certeza caindo de água vai cair a taxa de esgoto. É isso. Muito obrigado, vereador Jair. Também quero registrar aqui a presença do meu vice-prefeito, Ricardo Fabres, que também me acompanha nessa tão importante reunião. Importante a colocação que tu trazes, porque é o seguinte: nós tínhamos a ARESC, a agência reguladora, que deveria mensalmente apresentar para aquele que o contratou o custo operacional do sistema. A Casan fatura em Criciúma, e vamos novamente aos números. A Casan fatura em Criciúma de 7.600.000 a 8 milhões por mês. Você multiplica por 12 e você multiplica por 0,9. É o percentual, é o que cobra a agência reguladora para fazer este custo. Mas a ARESC, ela na verdade, ao longo desse tempo, porque eles nunca nos apresentaram, embora cobrados, inclusive, por esta casa aqui, muitas vezes esta casa nos cobrou, nós cobramos da ARESC, e nunca a agência reguladora, contratada, paga pela prefeitura, porque está na conta, no valor da tarifa, multiplique ali, vereador Ademir, você que gosta de fazer conta, 0,9 vezes 7.800.000. A ARESC cobrava, né, por mês de Criciúma, algo em torno de R$70 mil. E nunca apresentou ao chefe do executivo, a este e ao outro que me antecedeu. Por isso, nunca vocês tiveram este tipo de informação. Nunca, vereador Paulo Ferrarese, vocês receberam aqui nesta casa o custo de água para tratar água, o custo de energia, de mão de obras, enfim, de tudo que envolve para colocar água na torneira do cidadão. Vocês nunca receberam essa informação, porque eu nunca tive, e nem o ex-prefeito teve. Então nós tomamos a decisão de romper com este contrato. Foi rompido. Aquilo que era dúvida virou certeza. Eu tinha dúvidas se a ARESC não era um puxadinho da Casan. Eu tinha dúvida se a ARESC não estava ali trabalhando apenas as informações, apenas para cumprir uma formalidade contratual. Eu tinha dúvida. Hoje eu tenho certeza. Porque nós contratamos o Cinsansul, que vocês tiveram a oportunidade de indagá-los aqui, eles vieram aqui, fizeram uma explanação, técnicos, profissionais, conhecedores, tem um laboratório extraordinário, que imagino que vocês foram visitá-lo. A Casan disse: não,
esta agência reguladora nós não aceitamos. Então, aquilo que era dúvida de que a Aresc era um puxadinho da Casan, hoje eu tenho certeza. Mas o Cinsa-Sul é a agência reguladora contratada pelo município e é em cima dos dados apurados que será, sim, aplicado o valor da tarifa da água e a taxa de esgoto. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Vereadores, seja mais objetivo para que podemos atender todos os vereadores inscritos. Boa noite, senhor prefeito, boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, todo o público presente. Prefeito, conforme o senhor relatou, vários municípios de Santa Catarina têm uma tarifa de, em média, R$30. O senhor acredita que a Cisansul vai levantar esses valores quando o senhor diz que é um dos municípios que gasta com menos energias para levar água até o consumidor ou até a caixa d'água para fazer o tratamento? O senhor acredita que a Cisansul vai trazer aos R$30 essa tarifa? E também, se o senhor pede 40%, 60% do valor do esgoto, vai também cumprir com essa proposta também que o senhor leva ao governo do Estado em cima dessa tarifa, se baixar a tarifa? É uma das perguntas, porque a maior preocupação, prefeito, é nós levarmos a tarifa mais baixa para o consumidor. Ou às vezes, eu sei que às vezes o prefeito ele busca muito também para a recuperação de ruas. E quanto o Estado, a Casan, prefeito, está devendo sobre aquele convênio tapa-buracos, a recuperação das ruas pavimentadas, sobre aquilo que a Casan deixa para trás para recuperar? Então, primeiro, Paulo, assim, entendi o espírito da tua pergunta, mas devo, com muita responsabilidade, responder de que nós não temos os números ainda contabilizados e nem é a agência reguladora que vai dizer, prefeito, a tarifa da água é 30% e a taxa de esgoto é 50% desse valor. Ela é uma empresa contratada pela prefeitura para fiscalizar, acompanhar o custo operacional do sistema. É isso. No final, aí tu vais aplicar a tarifa de acordo com o custo operacional. Os números apresentados por outros municípios, e repito, municípios como Joinville, que tem a população 3 vezes maior do que Criciúma. Joinville, lá é R$33 para cada 10 metros cúbicos de água tratada. Então, municípios menores, tem de 28, de 29, varia muito do custo. Certamente, se você for a Concórdia, estou pegando um exemplo, aonde a Casan hoje é a operadora do sistema, ela que faz a gestão do sistema, certamente, talvez R$44 para cada 10 metros cúbicos de água tratada, a tarifa não cubra o custo. Porque a água lá ela é cara, é morro, a gravidade, a topografia, enfim, aquilo não colabora, a geografia do terreno não colabora, enfim. Então, cada município tem as suas especificações, as suas especificidades, tem a sua questão facilitadora. Eu digo, porque conheço boa parte dos municípios catarinenses. Nós temos uma questão assim, de gravidade da água que favorece a prestação dos serviços. Não vou dizer que sim, que vamos reduzir 50% a taxa do esgoto, nem 10% ou 20% a tarifa da água, mas quero dizer que seguramente será muito mais barato do que aquilo que hoje é cobrado do cidadão criciumense, tomando como parâmetros municípios maiores e menores do que o nosso. Agora, com relação ao contrato que nós temos com a Casan, foi uma proposição minha, né, de firmar este contrato. É certo que as empresas contratadas pela Casan, muito próximo daqui, na rua Hercílio Luz, o serviço, nós embargamos o serviço. Porque aonde foi ampliado a rede de esgoto, o material que foi colocado naquela vala é um material inapropriado. Não vou dizer que é a Casan, não vou dizer que é a empresa contratada,
mas a responsabilidade, ela recai sobre quem a contratou. Quando nós contratamos um serviço e a empresa não trabalha de acordo com aquilo que está contratado, quem cobra do prefeito, vocês têm que cobrar do prefeito. O que eu quero dizer que a empresa contratada não está trabalhando de acordo. Se a responsabilidade é da Casan ou não, eu só sei que a titularidade dos problemas que tem na cidade é do prefeito municipal. Por isso, tomamos a decisão de embargar o serviço. Enquanto não for feita a reposição do material inadequado, as obras de ampliação do sistema de esgoto estão paralisadas no município de Criciúma. Com a palavra o vereador Júlio Colombo. Boa noite, nobres vereadoras, membros da mesa, vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais. Boa noite, senhor prefeito, obrigado por ter aceito o convite dessa Câmara. Também gostaria de parabenizar pelo rompimento com a agência anterior que veio aqui na Câmara de Vereadores na legislatura passada e realmente não acrescentou muita coisa. Senhor prefeito, nós todos sabemos que o que vai determinar o custo da água são os estudos que vão serem feitos, nós estamos no aguardo. Mas eu peguei aqui o começo da sua fala, só para me entender melhor, que independentemente do custo que venha a ser apresentado, esse contrato seria rompido por força de uma decisão do STF e que, ato contínuo, será feito um chamamento público, onde todas as empresas que tiverem uma capacidade técnica para participar estarão de portas abertas. É isso mesmo. Então, quer dizer, independentemente do custo a ser levantado, o rompimento será feito em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Seria isso? Vai fazer mais alguma pergunta? Eu só vou complementar. Okay. E se isso vier a acontecer em função da qualificação da mão de obra que nós temos dos funcionários da Casan, se isso porventura vier a acontecer, que no termo de referência, quando do chamamento público, seja dado uma preferência a esses profissionais de alta qualidade que a Casan tem. Obrigado. Presidente Júlio, primeiro assim, que há uma desconformidade contratual dito pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o artigo mudado. Eu não sou advogado, mas a equipe técnica jurídica da Prefeitura fez um estudo muito amplo, e repito, agora, há poucos meses, no dia 19 de dezembro, que foi declarado inconstitucional. Há uma inconformidade, foi feito algo errado, e repito, o que falei no começo, não tenho compromisso com o erro, nós vamos fazer esta correção. Muito embora eu não acredite que a partir dos estudos, da conclusão dos estudos da própria agência reguladora, que agora nós já temos uma agência contratada, que está buscando os números, avaliando o custo, enfim, que está trabalhando, mas a empresa que está fazendo, que vai fazer a auditoria, eu não acredito que o custo seja maior do que aquele que é aplicado aqui. Porque o próprio relatório da Casan aponta que em Criciúma tem alguns milhões de lucros por mês o serviço operacional. Por isso, não diminui o valor da tarifa porque há o tal do subsídio cruzado. Então, exatamente por conta disso. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, está colocando à disposição também o seu tempo no área político. Boa noite a todos, a todos que estão presentes. Boa noite, prefeito, Clécio Alvaro. Prefeito, tenho que cuidar o tempo aqui para não se estender demais. Eu tenho acompanhado muitos trabalhos da agência reguladora ao longo do tempo e sempre defendi a ideia do rompimento do contrato com eles pela falta de prestação de serviço adequado ao município de Criciúma. Isso é público e notório, essa luta aí para romper aquele contrato. Eu falo isso, senhor prefeito, porque
Os últimos contatos que tive com eles me apresentaram um levantamento que o custo operacional em Criciúma chegaria em torno de R$ 30,77, qual o preço efetivo do metro cúbico da água. Mas eu não vou entrar nem muito nesse mérito, não. R$ 3, né? O valor era correspondente a R$ 30,77, o custo operacional. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito, porque já foi, né, bastante tratado esse assunto. Foi contratado a CISAM, perfeito? E eu estava fazendo uns estudos da CISAM e fiquei preocupado com algumas coisas, porque eu vejo que há algumas conexões entre a regulação e prestação de serviço regulados efetivamente por eles. Me chamou essa atenção. E eu fui buscar lá na ABAR, na associação que trata das agências reguladoras, e eu percebi, né, que no estado de Santa Catarina a CISAM não participa. Então eu confesso para o senhor que eu fiquei um pouquinho preocupado, até por conta da própria lei que regulamenta a 11.445, que é a 7.217, eu acho que é mais ou menos isso, e me chamou a atenção. Eu não sei se isso foi observado, a 7.217. Eu não sei se isso foi observado na contratação, se isso não pode criar um descompasso efetivamente no momento em que ela for apresentar os valores efetivamente. Né? Então, eu não sei se essa observação foi feita na sua contratação, não sei, né? E por conta exatamente da Lei 7.217, a minha preocupação é que isso possa criar um desconforto entre o serviço que eles regulam e o próprio serviço que eles fornecem. Inclusive, na própria apresentação dos termos de intenções deles, está muito evidente essa questão. Não sei se o senhor pode me responder em relação a isso. Okay. Obrigado. Bom, eu não sei quais vereadores tiveram a oportunidade de conhecer o serviço do Cinsansul. O vereador Júlio Camis, que também esteve, não esteve. Eu recomendo a esta comissão criada com este propósito, que faça uma nova visita e que o vereador Júlio Camis, que também compareça, até porque são duas as agências hoje que prestam este tipo de serviço que a CASAM reconhece, a GESAM e a ARESC. Mas no próprio contrato de programa é específico, Ares, o próprio contrato de programa diz que o município pode criar a sua própria agência. E para fazer este tipo de conta, não precisa ser um expert, nem um grande economista. É fácil. Nós fizemos isto todos os anos, e os vereadores aqui acompanham, da tarifa do transporte coletivo, que é muito mais complexo, que tem a depreciação, que tem o prolabore, que tem o custo do pneu, o desgaste do pneu, que tem isso, que tem mais aquilo, que tem o subsídio dos vereadores, dos cobradores, dos motoristas, enfim, tem tudo isso. Agora, quem contrata a agência, ela tem que ser de confiança daquele que o contratou. Nós confiamos na Cinsansul, nessa agência. Ela não precisa ser de confiança da CASAM. É bom que nem seja, porque ela está ali para prestar serviço para o município, para o cidadão que paga a conta. Não é o da CASAM. Ela tem que ser de confiança nosso. Por isso que eu recomendo uma nova visita, porque eu estive lá, eu conheci, eles estiveram, técnicos da prefeitura lá estiveram, gostaram do que viram, confio no trabalho deles, falei com os prefeitos aonde o Cinsansul presta serviço, que são em 22 municípios, e todos eles me recomendaram. Então não é a CASAM que vai dizer que não aceita o serviço contratado pela prefeitura. Até porque a ARESC cobrava 70 mil reais, o Cinsansul cobra 20 mil reais. Obrigado. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande, que também está cedendo o seu tempo. Boa noite, senhor prefeito. Prazer tê-lo aqui. Aqui o senhor é recebido e ouvido com toda a atenção que nós lhe concedemos. Nós já falamos várias vezes, prefeito, que depois que
Existe uma lenda que depois que você se elege, passa a entender de todos os assuntos. Isso é só uma lenda. Então os vereadores têm sido bombardeados com informações da Casan, do ex-diretor Paulo Meller, do Sindicato dos Trabalhadores. Então, já também temos algumas conclusões, apesar de não entendermos no assunto, né? Esse assunto, prefeito, o senhor não acha que deveria ser, antes da campanha eleitoral, fazer parte de um plano de governo e a população saber das intenções do governo, por se tratar de um assunto de uma magnitude maior? Por que nós estamos discutindo neste momento? Essa é a questão. Uma conclusão que nós chegamos é que aqueles municípios que receberam recursos a fundo perdido, da FUNASA, então não custou nada para eles, eles podem cobrar bem menos a tarifa. Então não é cabível comparar o custo da água destes municípios com menos de 50 mil habitantes com o nosso custo, porque eles receberam dinheiro a fundo perdido. Não cabe esta comparação. Se nós sabemos que o preço da tarifa d'água é fixado por uma agência reguladora, independentemente qual seja a concessionária, dessa forma, quando se discute uma tarifa menor para os cidadãos, o foco deveria ser no trabalho dessa agência, que estabelece a matriz de custos e preços. Eu lhe pergunto, por que o município mirou a sua discussão na concessionária Casan? Se quem estabelece o preço, esse é o conhecimento que nós adquirimos, né? É uma agência reguladora. E a sua substituição pela SAMAI com o argumento da tarifa cara, que daí nós concordamos com o prefeito e a luta é justa. Nós ouvimos de várias autoridades que estiveram aqui presentes que nenhuma cláusula do contrato foi descumprida. Então nós temos que fazer um vis-a-vis. O prefeito diz que o contrário. Eu não tenho nenhuma razão para duvidar da palavra do prefeito. Então esse assunto eu acho que tem que ir para outro fórum. Caso nenhuma cláusula desse contrato foi descumprida, o judiciário vai morrer de rir, se a gente chegar lá para romper. Quando o senhor assinou o contrato de programa com a Casan, o senhor desconhecia algum termo que estava nele? Vamos agora para o último que me preocupa, e daí de um assunto que eu entendo, prefeito. Eu entendo. Chama-se disputa judicial. Então a Casan já deixou claro que não vai entregar isso sem questionar judicialmente a decisão do município. Em caso de disputa judicial, a paralisação das obras da Casan no município, quem arcará com os prejuízos dessas eventuais paralisações? E quanto à suspensão dos financiamentos, que já estão acontecendo, quem irá bancar todos esses investimentos? Eu repito, eu sei muito bem o que é uma disputa judicial e sei onde pode parar. Obrigado, prefeito. Muito bem. Mais 3 minutos e 30. Ok. As considerações finais também. Isso, só para dizer ao vereador Zairo que me estranharia se a Casan aceitasse de pronto um rompimento de um contrato como este. Muito embora, muitas vezes aqui falado por eles, que a Casan aqui em Criciúma é deficitária. Não é deficitário, é lucrativo, e eles vão brigar de todos os jeitos, pelo tamanho do volume que eles têm de lucro em Criciúma, eles vão brigar muito. Eu espero que esta casa, que representa os anseios da população criciumense, realmente saia em defesa do cidadão criciumense. Conheço bem o Poder Judiciário, porque talvez entre todos eu fui o que mais os enfrentei. Eu sei o que é o Poder Judiciário e acredito na justiça. E quando assinei este contrato, estava amparado por lei. Mas repito, os interesses da cidade estão muito, mas muito acima de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito embora declarado pela Suprema Corte da Justiça Brasileira, que diz que tem que ser feita uma concorrência pública. Repito, para encerrar minhas palavras, porque vocês têm aqui a ordem do dia, não fosse vantajoso se isto não tornasse o município competitivo. Na terra do ex-governador Luiz Henrique da Silveira, teria Casan. Na terra do ex-governador Leonel Pavan, Balneário Camboriú, teria Casan. Não fosse competitivo, na terra do ex-governador Wilson Klein no Bing, Blumenau,
teria Casan. Não fosse competitivo, não fosse vantajoso para o município, na terra do ex-governador Raimundo Colombo, Lages teria Casan. Se fosse tão ruim assim, na terra do atual governador, não sei se é natural, mas eleitor de Tubarão, teria Casan. E não tem Casan. Em todos esses municípios, a Casan aplica uma tarifa de água de 50% mais cara. Mas o prefeito está dizendo, vocês podem pesquisar, vocês têm os seus assessores, que são competentes, a mesa diretora aqui pode fazer isto. Busquem esta informação. Não fiquem apenas com a palavra do prefeito. E observem que esses municípios não foram buscar recursos a fundo perdido, como Araranguá, como Cocal do Sul, como Orleães, como Uruçanga, que são municípios menores, que um deputado viabiliza uma emenda lá, enfim. Não. É tirado da própria tarifa da água e da própria taxa de esgoto. Por isso esse assunto, ele é muito, mas muito importante. Ele vai impactar muito na vida dos criciumenses, ele vai tornar a nossa cidade muito mais atrativa para os grandes investimentos que essa cidade está se preparando para receber. Por isso, senhor presidente, agradeço firmemente o propósito de terem me convidado, aceito ser convidado outras vezes para discutir assunto tão relevante como este, tão importante como este, repito, que diz respeito à vida do cidadão da nossa cidade. Estou sempre à disposição. Quero, mais uma vez, agradecer o meu vice-prefeito, Ricardo Fabres, que me acompanha, também a Ana Cristina, a procuradora-geral, que está me acompanhando, agradecer o secretário-geral Arleuda Silveira, que está me acompanhando. Fiz questão de citá-los porque nem os convidei, mas vieram aqui do mais elevado espírito público para acompanhar esta plateia e também agradecer aqui a forma civilizada, a forma democrática que os funcionários da Casan estão aqui acompanhando esta fala, e é bom que todos venham, é bom que todos falem, é bom que todos ouçam, e que o único propósito, o do Executivo e o do Legislador, é de fazer uma cidade melhor para todos. Muito obrigado.